Prepare-se. O mistério mais sombrio da aviação moderna está prestes a te consumir por inteiro. E talvez você nunca mais veja o céu do mesmo jeito. O desaparecimento do voo MH370, em 2014, não foi apenas mais um acidente aéreo. Foi um rasgo na realidade. Uma ferida aberta no imaginário mundial que, até hoje, sangra dúvidas, teorias e um desconforto profundo diante do desconhecido. Há casos que chocam, há casos que intrigam, mas o MH370 é daquele tipo que parece ter sido escrito pela própria escuridão. Eram 0h41 do dia 8 de março de 2014, quando o Boeing 777-200 Air da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur rumo a Pequim transportando 239 pessoas entre passageiros e tripulantes. Uma viagem rotineira, tranquila e com previsão de aterrissagem 7 horas depois. Nada indicava que essa noite se transformaria em uma das narrativas mais arrepiantes da história da aviação. No entanto, algo aconteceu a bordo menos. Algo tão abrupto, tão inesperado e tão perturbador que toda a aeronave simplesmente desapareceu do sistema de controle aéreo, como se tivesse sido engolida por um véu invisível. A comunicação seguiu normal, até que, poucos minutos depois de entrar no espaço aéreo vietnamita, o avião deixou de responder. O radar civil apagou. Silêncio total. Nem um pedido de socorro. Nem uma transmissão automática de emergência. Nem um simples sinal de falha técnica. Nada. O MH370 sumiu como um fantasma. E é exatamente essa ausência absoluta que tortura os especialistas até hoje. O que se seguiu foi uma busca internacional massiva. Uma corrida contra o tempo que mobilizou dezenas de países, navios, satélites e aeronaves militares. Mas a vastidão do Oceano Índico é implacável. Um abismo líquido, profundo, frio, imenso, capaz de ocultar segredos por séculos. E foi para lá que as suspeitas apontaram. Uma das regiões mais isoladas e selvagens do planeta. A investigação revelou que, após desaparecer dos radares civis, o MH370 fez um desvio radical de rota. Um desvio impossível de ser ignorado. O avião virou para a esquerda, retornou em direção à Malásia, cruzou a península e depois seguiu rumo ao sul para o nada absoluto. Essa mudança não poderia ter sido um erro de navegação. Alguém projetou aquilo. Alguém escolheu aquele caminho. Alguém, dentro do cockpit ou fora dele, tomou uma decisão que alteraria para sempre 239 destinos. Mas quem e por quê? A falta de respostas alimentou um universo quase ilimitado de teorias, cada uma mais inquietante que a anterior. Algumas se apoiam em evidências técnicas. Outras se lançam em terreno mais especulativo, mas todas compartilham o mesmo sentimento. A sensação de que o MH370 não desapareceu por acidente. Ele foi engolido por um enigma. Entre as hipóteses mais sombrias está a de uma despressurização catastrófica. Nesse cenário, todos a bordo teriam perdido a consciência rapidamente, enquanto o avião continuava voando no piloto automático, até ficar sem combustível e cair no oceano. Não há como negar. Esse é um cenário aterrador, silencioso, mortal, uma espécie de sono eterno. Mas há um detalhe perturbador, que o contradiz. O desvio deliberado de rota. Como explicar uma curva precisa, uma navegação complexa, mudanças de altitude? Isso não combina com uma aeronave à deriva. Outra teoria aponta para a participação do comandante Zahari Ahmad Shah, um piloto experiente e respeitado, mas que passou a ser investigado devido ao simulador de voo encontrado em sua casa. Ele teria apagado alguns arquivos, e alguns padrões simulados incluíam trajetos semelhantes à rota final do MH370. É assustador pensar que alguém, supostamente responsável pela segurança de todos, poderia premeditar um desaparecimento desse porte. Contudo, as autoridades jamais encontraram provas concretas. Nada que confirmasse essa hipótese. Nada sólido. Apenas sombras. E há também as hipóteses de falha mecânica extrema, fogo a bordo, sabotagem externa, interferência tecnológica e até teorias mais ousadas envolvendo testes militares secretos. Cada uma delas surge como um sussurro no meio da noite, tentando preencher o vazio deixado pelo avião. Mas o abismo informacional faz com que cada explicação pareça insuficiente, incompleta, incapaz de abranger todo o mistério. O fato é, pedaços do MH370 foram encontrados. Fragmentos surgiram na costa da África e em ilhas remotas do Índico. As correntes marítimas contaram uma história silenciosa, mas real.
o avião caiu. E caiu no oceano profundo, o suficiente para manter todo o restante oculto por mais de uma década. Apenas que nenhum desses fragmentos trouxe respostas definitivas. Nenhum deles revelou o como, nenhum deles explicou o porquê. Eles apenas confirmaram o que todos já temiam. Os familiares das vítimas viveram menos, e ainda vivem menos um tormento que desafia qualquer compreensão. A ausência de corpos, a falta de explicações concretas, o sentimento de abandono e a longa espera por respostas corroem a alma. Muitos relatam que o luto pelo MH370 é um dos mais cruéis já enfrentados por famílias de desaparecidos, porque não há fechamento, não há último adeus, não há a mínima certeza. A mídia internacional transformou o caso em manchete global. O mundo acompanhou, com fascínio e pavor, cada busca submarina, cada revelação, cada movimento da investigação. O caso se tornou um espelho do nosso medo mais primitivo, o medo do desaparecimento total. A ideia de que uma máquina gigantesca, monitorada por satélites, equipada com tecnologia avançada, possa simplesmente sumir. Isso desafia a lógica, desafia a ciência e, principalmente, perturba profundamente a nossa sensação de controle sobre o mundo. A história do MH370 é o tipo de narrativa capaz de manter pessoas acordadas à noite. Não apenas porque é trágica, mas porque é incompleta. Histórias incompletas são as mais perigosas. Elas criam espaços para perguntas que ninguém consegue responder. A cada ano que passa, novos especialistas surgem, revisam dados, apontam novas hipóteses, encontram novos padrões. Mas a verdade permanece distante, como uma sombra impossível de agarrar. O oceano, silencioso e implacável, guarda o resto da resposta. Talvez para sempre. Talvez apenas por enquanto. Talvez até alguém finalmente decidir enfrentar o abismo novamente com tecnologia avançada o suficiente. O desaparecimento do MH370 não é apenas uma tragédia. É um símbolo da nossa fragilidade diante da vastidão do planeta e da imprevisibilidade humana. Enquanto isso, o mundo continua observando, analisando e especulando. Porque, no fim das contas, alguns mistérios parecem ter sido criados para alimentar nossa imaginação mais sombria. E o MH370 é, sem dúvida, o mais profundo deles. Um caso que mistura terror silencioso, intriga global, sofrimento humano e uma escuridão que parece nunca se dissipar. E assim, até que o primeiro humano toque a fuselagem perdida no fundo do Índico. Continuaremos presos à sensação inquietante de que um avião inteiro, e todas as vidas dentro dele, podem desaparecer sem deixar respostas. O MH370 é um espectro moderno, uma assombração tecnológica, um lembrete de que nem sempre o mundo revela seus segredos. E se você chegou até aqui, lembre-se, alguns mistérios não querem ser resolvidos. Eles querem ser perseguidos.